Bom dia a todos. Que a graça de Deus possa estar preenchendo nossos corações nesta manhã. Queridos, eu confesso a vocês que normalmente, no dia de sábado eu estou muito feliz. Acredito que acontece com a maioria de vocês. Esse realmente é um dia diferente e é um dia que Deus nos aconselha. Deus, na verdade, separou esse dia para que nesse dia a gente deixasse de lado os problemas do trabalho, da faculdade, dos relacionamentos e focássemos em adorar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, para mim, geralmente, esse dia é um dia muito feliz. Mas hoje é um dia muito mais feliz ainda. Por ser sábado, por ser o Dia Mundial dos Desbravadores, e eu já participo desse dia há 24 anos que eu conheci esse ministério. Foi ele que me ajudou bastante a estar aqui aos pés de Cristo. E tem sido nele que eu tenho trabalhado, e é um ministério realmente muito amado por mim. A alegria também por estar aqui pela primeira vez, convite, né? Eu confesso que a irmã que me convidou não se identificou, também eu não pedi a identificação, né? Apenas falamos pelo Zap, né? Mas depois entrei em contato com a Raquel também, e para mim foi uma alegria poder estar aqui para compartilharmos o pão da vida. Sabe, queridos, nós vivemos um momento em que muitos estão passando por tristezas. E isso é totalmente contrário à alegria, né? É totalmente contrário à vontade de Deus para os seus filhos. Porém, muitas vezes, infelizmente, nesse mundo em que nós vivemos, nós vamos passar por tristezas, né? Por decepções. Meu nome é Edivan, eu faço parte ali da igreja da Becejana, como eu já disse, há 24 anos que eu estou lá. E trabalho nesse ministério, mas também já fui ancião, sou professor de escola sabatina, sou tesoureiro da igreja, já fui não, queridos, lembrei agora, sou líder dos diáconos e já trabalhei em vários outros ministérios e para mim é uma alegria tremenda poder trabalhar para o meu Senhor Jesus Cristo. Acredito que para vocês também. Hoje nós estamos comemorando 70 anos de história, de vitórias, desse movimento tão maravilhoso que é o Clube de Desbravadores. E o tema vem bem a calhar, porque a alegria na terra, maior alegria no céu. Sabe, queridos, lá em Filipenses 4:4, Paulo nos aconselha. E ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sabe, queridos, por mais que a situação esteja difícil, por maior que seja o teu problema, em Cristo você pode se alegrar. Porque em Cristo você é mais do que vencedor. Ele venceu por você, Ele te deu o direito a você vencer todo o mal por Ele. Então, se nós podemos, e esse é o conselho, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos abrir a palavra de Deus para estudarmos um pouquinho dela no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15.
Amém? Vamos pedir orientação ao nosso Papai do Céu para que Ele nos oriente nessa leitura e possamos ser alimentados pela palavra dEle e que possamos compreender a mensagem dEle para nós nesta manhã. Oremos. Maravilhoso Deus, estamos alegres por estar aqui na Tua casa, pelo privilégio de sermos chamados filhos Teus, pelo privilégio de conhecermos a Tua palavra e sabermos que todas as tristezas desse mundo um dia passarão e nós seremos alegres para sempre com o Senhor nos céus. Para isso, Pai querido, precisamos compreender a Tua palavra e nesse momento estamos com ela aberta. Pedimos que, por Tua misericórdia, o Senhor nos ilumine, que possamos compreendê-la e principalmente, Pai amado, colocá-la em prática na nossa vida. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. No livro de Lucas, no capítulo 15, é um livro que tem bastante parábolas, né? O capítulo. E ele, depois do verso 2, no verso 3 em diante, a gente vai ter uma parábola, né? Parábola da ovelha perdida. E no verso 7 em diante, é o que nós vamos ler. Do 7 ao 10. Verso 7 diz assim, ó: Digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E continua no verso 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Obrigado. Sabe, queridos, essa parábola, ela faz parte de uma série de 3 parábolas, né? É a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. E a gente vai constatar que todas elas falam do interesse de Deus pelos seus filhos que estão perdidos por esse mundo. O interesse de Deus de buscá-lo, de resgatá-los. E a alegria que Ele tem. Quem está estudando a lição dessa semana, a lição da Escola Sabatina desse trimestre, alguns, quem sabe, ainda não tivessem percebido, se tem uma coisa que faz o Senhor Jesus alegre, e eu acredito que todos nós desejamos trazer alegria para Jesus, é algo natural, precisamos e desejamos trazer alegria para Jesus. E se tem uma coisa que deixa Jesus alegre e que causa alegria em Jesus, é trazer um pecador aos seus pés. Meus queridos, esse deve ser nosso alvo maior como cristãos. Trazer pessoas ao conhecimento da palavra de Deus, para que eles possam ter um encontro com Jesus Cristo. Como o tema dessa manhã é sobre alegria, nós sabemos que a alegria é algo que todos nós buscamos. O ser humano, por si, ele necessita de alegria. Já imaginou se não houvesse as alegrias, né? O que seria com tantas tristezas que há, né? Ainda bem que tem as alegrias para compensar, né? E existem algumas coisas simples que causam alegria na gente.
por exemplo, a minha esposa, ela fica muito alegre, feliz, quando eu dou uma rosa. Coisa tão simples, né? Mas que às vezes a gente como marido torna isso tão difícil, né? Nunca se lembra, nunca tem tempo, né? Às vezes já está convivendo, né? Já conquistou, né? Então, para que dar mais alguma coisa, né? Mesmo sendo algo tão simples, que cause alegria. Mas às vezes a gente descuida disso, né? Quando a gente está namorando, geralmente quando a gente leva um bombom, leva uma flor, gosta de dar presente, né? A conquista, né? Quando se casa, fica aquela coisa, já conquistei, né? E aí alguns esquecem, né? De cativar essa conquista, né? Então, se essas coisas pequenas, digamos, lembrar do aniversário de alguém, às vezes a gente pensa que para lembrar do aniversário de alguém precisa ter dinheiro para dar um presente. E aí ficaria difícil. Por exemplo, eu tenho lá 60 desbravadores. Se eu fosse dar um presente a cada um, meu salário só iria ser para dar presente, né? Porém, para causar alegria em alguém, não precisa você apenas dar presente. Basta você dizer para ele, lembrar. Tem gente que fica super feliz, eu pelo menos fico feliz quando alguém, no dia do meu aniversário, lembra e diz simplesmente parabéns. Não me importo tanto com o presente, né? Por quê? Porque essas coisas nos trazem alegria, né? Outra coisa que traz alegria para os desbravadores é acampamento. Queridos, eu confesso que a minha alegria em acampamentos é diferente da dos meninos. Por quê? Porque os meninos, quando eles estão no acampamento, eles ali estão para aproveitar, e realmente eles aproveitam, né? Vão para um campuri, eles estão lá louvando, né? Com toda a voz, eles estão lá gritando na hora das provas, eles realmente estão à noite brincando, né? O quanto tiver oportunidade para eles estarem ali gastando energia, eles vão estar lá. A minha alegria é realmente de ver eles ali satisfeitos. E se tem uma coisa que eu fico mais alegre, e que para mim quando acontece no acampamento, e quase sempre acontece, é quando a mensagem do Senhor atinge o coração deles. Quando a gente vê que eles, além de terem se recriado bastante, o coração foi preenchido pela mensagem do Senhor. Isso, para mim, é a parte principal. Continuando, queridos, dia do Natal é um dia também de alegria, né? Quando você recebe uma surpresa agradável, também lhe causa muita alegria, né? Então, se a alegria existe algumas formas de encontrá-la, né? E de fazer os outros tê-la, né? Fontes de alegria passageira, queridos, infelizmente também tem. Como eu já citei para vocês, o ser humano, ele necessita e ele busca a alegria, porque isso é necessário para ele. Infelizmente, existem milhares de fontes de alegria passageira, porque a alegria é aquele preenchimento do seu ego, aquela sensação de pleno bem-estar. É isso que a alegria causa na gente. E muita gente, infelizmente, procuram a alegria através de bebida alcoólica, né? E quando ele começa a beber, eu digo isso porque eu já bebi, e não tenho nem um pouco de saudade disso, né? Bebi mais assim por pressão de grupo, isso há 30 anos atrás. Mas quando eu bebi, eu percebi que no momento que você bebia, você sentia aquela euforia, porém no outro dia, quando alguém dizia que eu quase tinha... Uma vez minha mãe disse assim, olha, você quase morreu ontem, sufocado com o próprio vômito. É terrível. Uma alegria passageira que traz consequências terríveis. E depois um sentimento de tristeza profundo. E vontade de não mais fazer aquilo. Mas tem pessoas que procuram alegria nas drogas. Tem pessoas que procuram alegria na prostituição. Existem vários tipos de alegrias que o inimigo oferece, que são alegrias passageiras. Alegrias que sempre vêm acompanhadas depois de uma profunda tristeza. E dessas alegrias, nós como cristãos devemos procurar fugir. Porque não são alegrias que
trazem bons resultados para a nossa vida. Mas, queridos, existem motivos de alegria para você, desbravador, para você, desbravadora, para você, irmão, aqui no meio do povo de Deus. Eu diria que essas são as verdadeiras alegrias. Queridos, saindo um pouquinho aqui do assunto, mas ainda dentro do assunto, no dia 31 de maio deste ano, durante a pandemia, eu confesso que eu tive novamente um reavivamento da minha fé. E eu tive ali um encontro com Jesus, novamente, porque, queridos, às vezes a gente está há 24 anos num ministério como esse, né, nos caminhos do Senhor, e ninguém nunca percebeu as nossas quedas, porque a gente nunca caiu, digamos, para que todos vissem, né? Alguns, infelizmente, às vezes caem, todos veem, né? Se levantam. Porém, a maioria consegue encobrir suas quedas. E comigo não era diferente, queridos. Eu estava muito fraco espiritualmente. Fazia 2 anos que eu não tinha ganhado. Não seria ganhado, porque na verdade a gente não ganha, né? Eu não tinha levado alguém aos pés de Cristo, né? Através do Espírito Santo. Faziam mais ou menos 2 anos. E eu lendo um livro que tem como título Respostas Incríveis à Oração, esse livro me reavivou, me colocou no coração o desejo de correr atrás de pessoas para Cristo. E o que era difícil, porque às vezes a gente fica procurando, mas a gente não sabe como. E no primeiro dia que eu orei, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei ali atrás, e o pessoal da recepção estava com a ficha, preenchendo a ficha de um rapaz, e esse rapaz disse: eu queria receber um estudo bíblico. Porém, já me prometeram aqui 3 vezes, não sei se aqui acontece isso, e ninguém me visitou, 3 vezes já estou preenchendo aqui a ficha a 3ª vez. Alguém sedento pelo Evangelho. E ali apareceu, felizmente, alguém também sedento para pregar o Evangelho, que no caso era eu. Imediatamente eu peguei a ficha e eu disse: é comigo mesmo. E, queridos, marquei com ele um dia, no dia eu fui lá dar o estudo. Quando eu cheguei lá, ele estava feliz por receber o estudo, mas já tinha um problema. Qual era o problema? Ele estava empregado há 5 anos e ele trabalhava aos sábados, precisava trabalhar aos sábados. Estava com muita vontade de ser batizado, mas tinha esse empecilho. Ele confessava que não tinha nenhum desejo de perder aquele emprego, que para ele tinha sido já difícil de arranjar. E nesse período, você pedir as contas não é tão fácil. Porém, eu disse para aquele jovem: vamos orar, e você vai falar com o seu patrão, e tudo vai dar certo em nome de Jesus. Querido, eu confesso que eu falei com fé mesmo, porque eu acredito muito no poder de Jesus. E aquele jovem, na 2ª lição, quando eu fui lá para ministrar o estudo, aquele jovem já foi dizendo: olha, a sua oração é poderosa. Não sabe ele que eu tinha pedido também mais outras pessoas para orarem, né? E que na verdade o poder não é meu, o poder é de Cristo. Ele está disposto. E quando se fala em ganhar alguém para Jesus, em alguém conhecer a palavra, Jesus está mais interessado ainda. E aquele jovem já tinha conseguido a folga no sábado, e na 4ª lição, queridos, ele já pediu o batismo. E eu confesso para vocês que naquele dia do batismo dele, para mim foi uma alegria das que eu fazia tempo que eu não tinha sentido. Uma alegria tremenda de ver alguém entregue aos pés de Cristo. Mas não foi pela minha conquista não, foi, sabe por quê? Porque eu tinha consciência plena de que eu estava fazendo Jesus Cristo feliz. E sabe, queridos, a partir do dia 31 de maio, para mim, é muito bom quando eu consigo fazer Jesus feliz. É muito bom. Me causa uma alegria tremenda. E eu espero que isso seja para você também. Faça Jesus feliz. Leve alguém aos pés de Cristo. Ajude alguém a conhecer a Jesus. E isso você não só faz quando você dá o estudo diretamente para alguém, não. Quando você vem aqui à frente, não. Mas quando você é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, quando você ora, quando você busca ao Senhor com sinceridade, quando você testemunha. Eu vi aqui na lição da escola sabatina,
e foi falar um pensamento interessante. Diz assim, ó, pregue, pregue, pregue. Se necessário, fale. Sabe, queridos, para pregar a gente não precisa falar muito não. Porque alguns têm medo de falar, né? Ou não é nem ter medo, às vezes não tem o dom, a habilidade de falar. Então não precisa você falar não. Pregue, pregue com a sua vida. Seja um exemplo. E você vai trazer alegria para Jesus. Sabe, queridos, a Bíblia é repleta de passagens que falam sobre a alegria que os cristãos precisam ter. E o que a alegria causa na gente? Ó? Lá em Salmos 122:1, não vamos abrir porque eu vou ler aqui várias passagens, diz assim, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ô queridos, eu estou tão feliz por estar aqui na casa do Senhor. Eu sou tão feliz por poder fazer parte desse povo que caminha para os céus. É muito bom. E eu acredito que você tem esse mesmo sentimento. Queridos, nós estamos em um mundo que estamos passando por um momento catastrófico. Um momento em que ninguém acreditava em que o mundo parasse. Porque a gente vê o mundo, a gente entende muito que o mundo hoje está muito, digamos assim, independente, né? Ou pelo menos aparenta, né? Você consegue, digamos, hoje se comunicar com alguém lá do outro lado do mundo em segundos, ou centésimos de segundo, né? E isso dá uma aparência de que realmente o homem tem crescido muito, né? E que o homem está no domínio, né? Você tem encontrado hoje na ciência muitos remédios para muitos tipos de doença. Hoje existe cura para muitas coisas que no passado não existia. Porém, de repente vem um simples vírus, que a ciência diz que não é nem um ser vivo completo, né? E para o mundo. Deixa todos amedrontados, inclusive muitos cristãos também amedrontados. Porém, queridos, aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, firme e não se abalam. Então, sim, outros textos que falam de alegria, né? Provérbios 15:13. Isso aqui deve acontecer com todo cristão. O coração alegre aformoseia o rosto. Sabe, querido? Se você tiver com o seu coração alegre, as pessoas já vão ver no seu rosto que você é diferente. E isso faz a diferença. Provérbios 17:22. O coração alegre serve de bom remédio. Jeremias 15:16 diz assim: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo. Sabe, querido, quando você lê a palavra de Deus, ela tem o poder de te causar alegria. Eu, quando estou aí, queridos, ouvindo a palavra de Deus e o servo de Deus aqui à frente, repartindo o pão da vida, e às vezes a gente está aí, a gente leva algumas, eu diria, pequenas chamadas do Senhor, algumas bofetadas, né? E é para o nosso bem, né? Porque o pai que ama, ele castiga, ele repreende o filho. E Deus, quando a gente está aí, ele usa aqui a palavra de Deus para nos endireitar, né? Nos guiar para o caminho certo. E cabe a nós ficarmos felizes por isso. Eu, pelo menos, fico muito feliz quando a mensagem vem e me toca em algo que eu estou falhando, que eu preciso ver, e às vezes eu não estava vendo. E aí o Senhor alerta, acorda. E aí eu acordo, volto para o caminho, e assim eu quero chegar nos céus, e acredito que vocês também. Salmo 126 diz: aquele que leva preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo os seus
feixes. Ô querido, aquele que escolhe realmente testemunhar de Jesus, falar de Jesus, muitas vezes o início é difícil, às vezes você bate a porta de alguém, alguém olha com a cara um pouco feia, não quer ouvir, né? Você tem que sair no horário de meio-dia, no sol quente, às vezes no final da tarde também. E muitas vezes você recebe alguns nãos. Mas porém, se você persistir, você vai ver o final do seu trabalho, a alegria, que é você ver que você fez a diferença na vida de alguém. Sabe, queridos, essa semana eu estava trabalhando na casa de uma senhora, ela está muito decepcionada, porque ela é algo assim perfeitamente compreensível. O que aconteceu? Ela estava morando com a filha lá em Santa Catarina, a filha trabalha na Petrobras, e de repente a filha arranjou um namorado e ela não queria que a filha namorasse. E a filha já tem 38 anos e a filha quer se casar. 38 já está quase para ficar para titia, né? E na verdade ela não tem nem como ficar para titia porque só é ela de filha. Então não vai ter nem sobrinhos. Porém, queridos, aquela filha tentou negociar com a mãe. Eu estou falando aqui pelo que a mãe falou. Claro que a mãe não falou com essas palavras, mas a mãe não aceitou de forma nenhuma. E aquela filha, infelizmente, foi obrigada a colocar aquela mãe dentro de um avião e mandar para o Ceará, para poder ela namorar. Ter lá a pessoa que ela gosta, né? E aquela mãe estava muito revoltada, com ódio da filha. E ela rasgou tudo que era daquela filha, inclusive o álbum de fotos de 15 anos. Ela não é da igreja, é uma pessoa do mundo, né? E eu falo, não faça, você vai se arrepender disso que você fez. Ela, não, de jeito nenhum, eu estou odiando ela. Eu disse, ódio é um venenozinho que só vai matar você. E aí, quando ela foi para a consulta com o psicólogo, né, que foi necessário, o psicólogo disse as mesmas palavras. E ela disse, rapaz, o psicólogo disse isso mesmo. E eu disse, pois é. Converse com Jesus. E ela, não, eu vou conversar, mas eu tenho certeza que não vai mudar não. Eu estou com ódio dela, não quero mais nem ver ela. Ela me botou para fora de casa. Não quero mais ver ela. Resumindo a história, queridos. Mais ou menos uns 15 dias depois, aquela mãe que disse que não perdoava, estava alegre, ainda está muito magoada, mas a filha pediu perdão a ela e ela perdoou. Sabe, queridos, muitas vezes a gente não perdoar traz tristezas. E aquela pessoa lá, que é alguém que eu também estou tentando arrastar para Jesus, porque a partir de eu vi um conselho aí de um pastor, e ele disse que assim como Satanás arrasta as pessoas para os seus pés, e é verdade, Satanás arrasta de todo jeito para os seus pés, nós como cristãos devemos arrastar de todo jeito para os pés de Cristo. E o meu trabalho ali com aquela senhora é arrastá-la para os pés de Cristo. E eu tenho orado, tenho buscado e tenho visto a mão de Deus trabalhando ali na vida daquela mulher, dela e da sua irmã. Ela ficou tão decepcionada que ela queria ir morar no asilo. Ela queria ter umas casas aí que a pessoa dá o cartão de aposentadoria e fica morando lá. E eu disse, olha, lá vai ser muito pior do que você morar na sua casa, no seu apartamento. Porém, ela esqueceu mais isso e agora está tendo a alegria de conhecer a palavra de Cristo. E eu confesso a vocês, queridos, meu maior desejo é trazer ela para Jesus e dar essa alegria ao Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, vamos falar um pouquinho agora de Desbravadores. Esse ministério que hoje está comemorando 70 anos de existência. Um ministério que tem muitas e muitas vitórias. Começou um sonho de um pai, Arthur Spaldi, que começou um clube com os seus filhos. Ele viu a necessidade e ele viu nos escoteiros e copiou, certo? Não é errado a gente dizer, porque realmente os Desbravadores, eles foram, digamos, uma ideia que alguém tirou dos escoteiros e aperfeiçoou. Mas aí também já ouvi as palavras dos escoteiros, né, de alguns líderes dizendo, olha, os Desbravadores, eles nos imitaram, porém hoje nós precisamos imitá-los.
porque realmente os desbravadores hoje cresceram muito comparado aos escoteiros. Com certeza que o objetivo é porque esse clube, ele é guiado pelo Senhor Jesus, ele foi planejado pelo Senhor Jesus, e ele tem o objetivo de trazer alegria para o Senhor Jesus. Sabe, queridos, eu gosto muito de falar da minha experiência e do que eu vivo e do que eu vivi. Queridos, se tem um local, um departamento da igreja que tem um poder tremendo de salvar e tem feito isso no mundo inteiro, é os desbravadores, queridos. E eu posso dizer por experiência própria, queridos. Eu já vi desbravador de 10 anos vir para o clube sozinho. Os pais não são adventistas, não tem nenhum parente adventista. Ele vem sozinho para o clube. A gente planta nele a semente do evangelho. A gente dá para eles um ambiente propício para que eles realmente tenham um encontro com Jesus. E sabe qual é o resultado, queridos? Isso porque eu estou há 24 anos. E eu já vi muito esse resultado no meu trabalho. No trabalho de muitos líderes. Sabe qual é o resultado? Eles mesmo sozinhos, sem o apoio da família, aceitam a Jesus, se batizam e se tornam líderes de desbravadores. Se tornam diáconos, se tornam anciãos. E o principal, eles se tornam os condutos de ligação para trazer a sua família aos pés de Cristo. Então é um departamento maravilhoso, poderoso, que vocês aqui têm o privilégio de ter em suas igrejas. É um clube. Esse clube Castelo Forte, né, que o nome já diz, é forte, permanece. E falando, querido, de ser forte, queridos, não é fácil. Essa pandemia veio realmente e ela afetou de todas as formas. O nosso clube que eu pertenço, que é o Clube Alvorada, ele tem 30 anos de existência. 32, na verdade. E não parou de funcionar. Porém, nessa pandemia, quase que a gente para. A gente ficou somente com 30% dos desbravadores pelo aplicativo. Porém, queridos, assim que abriram, digamos, uma brechinha para a gente começar, a gente começou a visitar, já voltamos com a classe bíblica, e para a honra e glória de Deus, o clube não parou. E hoje, no Dia Mundial, lá nós teremos frutos, nós teremos batismo. Isso é muito bom. É alegria para o Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, das alegrias que eu posso dizer, como eu ia dizendo, que esse departamento é poderoso, queridos, eu lembro-me que, porque às vezes a gente não acredita, a gente só acredita quando é uma ovelhinha tranquila, né? Porém, às vezes a gente vem para nossas mãos, e a Raquel deve ter essa experiência, deve já ter essa experiência, às vezes vem para nossas mãos crianças que você não acredita. Porque realmente, às vezes, são semelhantes àquele menino que tem um filme que é até chamado O Pestinha, né? Que você realmente não acredita. E comigo já passei por muitos desses. Porém, queridos, como eu já tenho 24 anos, tem inclusive já desbravadores que são netos de avós que já foram meus desbravadores. Hoje os filhos às vezes nascem muito cedo, né? Então, sim, eu tenho uma história para contar. Certa vez tinha um menino, o nome dele era Neto. E esse menino realmente era parecido com o Pimentinha. E eu confesso que na época eu não acreditava muito nele. Não acreditava mais nele. E ele se afastou da igreja, ou melhor, a família se mudou. E para mim era algo, trabalho perdido. Porém, certa vez eu estava no encontro de anciãos. E para minha surpresa eu vejo lá o Neto. É tu? Aqui. Ele disse, sim, rapaz. Rapaz, graças a Deus, ia ao clube. Hoje eu sou diretor de uma igreja aqui em Cascavel. Eu disse, louvado seja Deus. Meus queridos, é uma surpresa tremenda. Porque
esse departamento tem um poder tremendo quando ele é colocado nas mãos do Senhor Jesus. É um departamento que precisa do apoio da igreja. Precisa muito do apoio dos pais. E aqui eu quero falar um pouquinho aos pais. Queridos pais, muitas vezes aquilo que a gente mais ama, a gente acha que cuida, mas não cuida. Eu digo, queridos, porque lá na igreja a gente teve uma briga tremenda, uma briga espiritual, queridos. Sabe qual era a briga? Nós queríamos 100% da igreja com a lição da escola sabatina. E eu acredito que essa igreja aqui também teve a briga também. Não é verdade? Era o nosso desejo que todos estivessem se alimentando. E a lição da escola sabatina, ela é maravilhosa porque ela traz um alimento mastigado, mais fácil. Porém, queridos, se tem uma parte que é mais difícil, isso é para os pais, é fazer a assinatura para os seus filhos. Imagine alguém fazer uma assinatura para alguém do rol do berço. Um bebê que está apenas com 6 meses. A pessoa já pensa assim, né? Eu vou gastar R$34, R$40 para um ano de lição. Ó. Quando você fala, dá até vergonha. R$40 para receber lição para um ano inteiro. Para esse menino, ele não vai nem ouvir. Isso é perca de dinheiro. Vou pegar esses R$40, vou pagar a minha internet. Alguns no subconsciente fazem isso. Porque às vezes a gente acha que o bebê ele não tem necessidade de ser alimentado espiritualmente. Mas, queridos, ele tem necessidade e ele pode ser alimentado espiritualmente. A liçãozinha do rol, que é recomendada para ele, é o alimento. E o pior, queridos, é que quando você não dá no rol esse alimento, você já vai pensando, ele sobreviveu até agora, eu já sou evangélico, né? E aí no primário você não dá, melhor, no jardim você não dá, no primário você não dá, no juvenis você não dá, nos adolescentes você também não dá, e aí eles começam a dar alguma coisa para você. Trabalho, problema, porque você não o alimentou, porque você não o preparou. Então, queridos, nós precisamos acordar para isso, porque se eu perguntar aqui sobre os filhos de vocês, eles são as coisas mais preciosas para vocês. Nossos filhos são as coisas mais preciosas para nós. Quando um filho nasce, quando aparece um filho em nossa vida, geralmente a nossa vida é transformada. Nós passamos agora a viver na dependência deles. Assim aconteceu com Enoque. No livro Patriarcas e Profetas, diz que Enoque começou a andar com Deus, e andou com Deus ao ponto de ser levado para os céus pelo Senhor, a partir do momento que ele observou o seu pequeno filho, dependendo dele. Então, se ele decidiu que ele iria depender de Deus, ele queria o melhor para o filho dele, e assim ele viveu com Deus. E é assim que acontece com todos, querido, porque nossos filhos são as coisas mais preciosas. Mas o inimigo às vezes nos torna desapercebidos. E às vezes a gente não dá o valor devido que deve ser dado à educação de nossos filhos. Eu digo a educação espiritual. A dar o melhor para eles. A sermos o melhor para eles. A andarmos no caminho com eles. E não apenas ensinarmos o caminho. Porque, querido, quando a Bíblia diz que ensina a criança no caminho em que deve andar, ela está dizendo que você deve ensinar no caminho. Você vai andando com ela e vai dizendo, olha, aqui é o bairro do aeroporto, aqui é o bairro da Aerolândia. Você vai andando, você vai acompanhando. É muito mais fácil do que eu pegar, meu filho, ó, você ande daqui a 3 quilômetros, você dobra à esquerda, depois você dobra mais, passe 10 sinal, dobre à direita, mais 15 sinal, você pega um trem, e aí você vai chegar no Maracanã. Só com essa orientação, queridos, fatalmente a pessoa que você orientou, ou ela vai precisar
de mais informações pelo mundo, pelo caminho, né? Ou ela vai se perder no caminho, fatalmente. Enquanto que se você quer que seu filho não se perca, ande com ele. Estude a palavra de Deus com ele. Estude a lição com ele. Leia com ele. Leve-o para que ele vá com você dar estudo bíblico. Ame-o. Dessa forma. E aí nossos filhos serão fortes e serão vencedores. Sabe, queridos? O inimigo, ele tenta e vai sempre tentar nos desviar daquilo que nos torna vencedores. E sabe por quê? Porque ele odeia o Senhor Jesus Cristo. E ele sabe que quando um dos filhos de Jesus é encontrado à semelhança daquela dracma, o Senhor Jesus faz uma festa tremenda lá no céu. E sabendo disso, ele fará de tudo para que esse filho nunca se encontre. Porém, queridos, esse não é o nosso papel. O nosso papel é dar alegria para Jesus. Esse clube de desbravadores aqui, Clube Castelo Forte, ele existe para dar alegria ao Senhor Jesus Cristo. Estamos passando por um momento de dificuldade. E quando eu falei ali com a Raquel me disse que o clube tem passado por momentos difíceis, né? No início do ano, a perca de um membro abruptamente, né? Arrancado, isso realmente causa muita dor. Depois vem a pandemia, e aí para o clube realmente, não só vocês aqui, mas a maioria dos clubes estão parados. O inimigo muitas vezes tem conseguido, porque realmente tem sido um ano difícil para todos os cristãos. E para os adolescentes, tem sido mais difíceis ainda. Queridos, a quantidade de suicídios de adolescentes tem sido muito grande. E às vezes a gente fica assim pensando, por que que isso acontece? Existem inúmeras causas. Porém, uma das principais causas de qualquer suicídio é você perder o sentido da vida. E Desbravador existe justamente para isso. Para dizer para esses meninos e meninas que a vida tem sentido. Que Jesus é o sentido da vida. Que existe esperança para eles. E é com esse sentimento que eu convoco a igreja aqui para que vocês invistam nesse clube. Invistam nos seus filhos. A direção está passando por dificuldade, porque o número de pessoas para estar no comando é pouco. E quem sabe você esteja sendo nesta manhã convidado a chegar do lado deles e dizer: eu quero participar com vocês. Eu quero estar com vocês. Eu quero ser um de vocês. Eu quero dar alegria para Jesus através do meu trabalho e levando esses meninos e meninas a, muito em breve, participar da grande alegria no céu. Se você tiver esse sentimento, procure-os. Ajude-os. Se você é pai, tem visto que o seu filho fazia parte do clube e quem sabe não está mais, está desanimado. Reanime-o. Busque também o pessoal e diga: olha, eu quero a ajuda de vocês para reanimar meu filho. Eu quero ele no caminho certo. Eu quero ele sendo uma alegria para o Senhor Jesus Cristo. Busque essa direção, porque eles estão aqui com o intuito de trazer alegrias para Jesus. E eles estão aqui desejosos de fazer a vontade de Jesus Cristo. Sabe, queridos, não deixe que o inimigo atrapalhe os seus planos. Eu gostaria de chamar aqui à frente todos esses representantes que estão aqui do clube de desbravadores, né? A direção, as meninas aqui, todos que estão aqui de lenço, para vir aqui à frente.
E a primeira coisa que eu queria dizer para todos vocês é parabéns. Parabéns, primeiro, por esse dia, né? Se vocês estão aqui é porque vocês são vitoriosos. Parabéns. Parabéns por esse clube, tá certo? Que é tão bem falado, tá certo? E é um clube realmente forte, vitorioso. Eu conheço o Clube Castelo Forte de muito tempo, muitas histórias. Alguns aqui talvez nunca tenham me visto, mas eu acompanho a história de vocês, já acampei com vocês que estou dizendo com o clube, né? Talvez com alguns de vocês não, né? Mas com o clube já, tá certo? Já organizei eventos que o clube fez parte, certo? E para mim é motivo de alegria e parabenizá-los por esse dia, mais uma vez. Dizer para vocês que vocês fazem parte de um clube que tem o nome daquele que é a nossa fonte de segurança, daquele que é o nosso castelo, o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso mantenedor. É Ele que nos dá a vitória. E é Ele que tem trazido vocês aqui nesta manhã, nesse dia. É Ele que vai encher o coração de vocês de alegria, a direção. É Ele que vai dar para vocês a certeza de que a alegria maior vocês vão ter lá no céu. Alguns perderam um amiguinho, alguns perderam mais do que um amigo, quase um filho. E eu tenho a certeza que esse menino que o Senhor levou, ele está em segurança nas mãos do Pai. E o Senhor Jesus vai devolver esse menino no dia da volta dele para os braços de vocês. E vocês precisarão estar lá nesse grande dia. Um dia de grande alegria no céu. Um dia que vocês não receberão um lenço. Vocês trocarão esse lenço por uma coroa, a coroa da vida eterna. Toda a igreja terá esse privilégio, queridos. E nós faremos parte dessa grande alegria. Esse é o meu desejo. Essa é o meu sonho. E é por isso que eu vivo aqui. Para dar alegria ao Senhor Jesus. Porque a alegria que Ele vai me dar, a alegria que Ele vai nos dar é incomparável. Então que Deus seja louvado. Que Deus dê muitas alegrias ao Clube Castelo Forte. Muitas alegrias aos irmãos. E que nós, mais uma vez eu enfatizo, possamos dar muitas alegrias ao Senhor Jesus Cristo. E a alegria é levar pessoas para o reino dos céus. A alegria dessa direção vai se levar esses meninos e meninas para o reino dos céus. Para que vocês sejam estrelas na coroa de Cristo. Com esse sentimento, eu convido a igreja a ficarmos todos de pé e cantarmos agora, eu acho que com mais alegria ainda, o hino 219, Sempre Alegre. Não importa as circunstâncias, nós podemos e devemos estar alegres. Pessoal do louvor, seja o coração
Eu estou tão alegre que já chamei o hino, né? Porém, nós teremos mais uma mensagem para ficarmos mais alegres ainda. Certo? Então, teremos agora uma mensagem musical para a honra e glória do nosso Deus. Estou tão feliz, eu sinto mais vontade de viver. Quando então triste estou, eu penso que a vida terminou. Alegre ou na dor, desejo estar contigo, ó Pai. Eu me entrego a Ti, eu me entrego a Ti, meu Jesus, meu Salvador. Eu sinto em mim o Teu poder transformar todo o meu viver. É tão bom conversar contigo, ó Deus, a Tua paz sentir e poder mostrar ao mundo que Tu és Emanuel. De olhos fechados, meu Senhor, vejo Tua luz. Eu me entrego a Ti, eu me entrego a Ti, meu Jesus, meu Salvador. Eu sinto em mim o Teu poder transformar, sim, todo o meu viver paz. Eu me entrego a Ti, eu me entrego a Ti, eu me entrego a Ti, meu Jesus, meu Salvador. Eu sinto em mim o Teu poder transformar todo o meu ser. Oh, todo o
ti. Amém. Pai querido, aqui estão teus filhos, felizes, alegres, e dizendo que querem se entregar por completo a Ti. Aceita-nos, Pai querido, e nos ajuda, Pai querido, a vivermos uma vida condizente com o Teu amor e com a Tua misericórdia por cada um de nós. Que possamos, Pai querido, ser verdadeiros exemplos de pessoas felizes, não apenas por coisas aqui temporais dessa terra, mas felizes porque temos a Ti em nosso coração. Felizes porque temos a certeza de que contigo nós somos mais do que vencedores. Felizes porque em meio a todas as dificuldades, em meio a todos os problemas que possam nos vir, o Senhor nos dá a felicidade verdadeira que não passa. Felicidade que só aqueles que Te conhecem têm esse privilégio. Porém, Pai querido, nós Te pedimos, nos ajuda a que nós possamos ser pessoas que se alegram em Te fazer feliz. Se alegram em trazer pessoas para o Teu reino. Transforma cada um de nós aqui presente em pessoas que têm prazer em arrastar pessoas do lado do mal para o Teu exército. Dar-nos, Pai querido, a guia do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo, para que em tudo que nós possamos trabalhar, sejamos usados por Ele como instrumentos para ser uma bênção às outras pessoas. Guia-nos agora em paz para nossos lares. Te pedimos a Tua bênção sobre esse clube, sobre toda a liderança que está passando por dificuldade, mas está feliz nesse dia de poder Te servir. Que o Senhor os fortaleça cada dia mais e que levante outros para ajudá-los nessa obra que pertence a Ti. Nós Te pedimos tudo isso com o perdão dos nossos pecados, no doce e amado nome de Cristo. Amém. Amém.